servidor público. Você que já nos acompanha em nossos canais, fique bem atento, pois a partir dessa semana estaremos postando, tanto no Instagram como no YouTube, vídeos informativos sobre as aposentadorias, os benefícios, revisões destinado a vocês. Doutora Ana Beatriz Uviolo e eu traremos com exclusividade curiosidades, atualizações que vão interessar muito a vocês. Não percam! Não percam! Olá, pessoal! Você que é servidor público, conforme nós anunciamos, estamos iniciando hoje uma série especial para você. E vamos dar início falando aqui com a doutora Ana Beatriz Uviolo, que vai discorrer um pouco mais sobre as diferenças da certidão de tempo de contribuição e declaração de tempo de contribuição. Doutora Ana Beatriz, muito bom ter você aqui conosco. Obrigada, doutora. Então, vamos lá, pessoal. Qual que é a principal diferença entre a CTC, que é a Certidão de Tempo de Contribuição, e a Declaração de Tempo de Contribuição? Quando a gente pensa na certidão de tempo, a gente tem que ter uma noção de que é um documento mais formal e serve para comprovar o tempo de contribuição que aquela pessoa, que aquele segurado ou servidor exerceu em um determinado regime. Então, é possível a emissão desse documento tanto para o INSS quanto no regime próprio, tá? Então, ele é um documento formal e a atenção que a gente precisa ter, principalmente o servidor, é que a CTC ela somente é emitida mediante exoneração. Então, para que haja a emissão desse documento, para que ele leve esse tempo ao INSS, é necessário que ele seja exonerado daquele cargo ou daquela função. E se ele for emitir uma CTC do INSS para levar esse tempo para o regime próprio, também é possível. Então, lembrando, pessoal, a certidão de tempo de contribuição, ele é um documento formal e de cunho definitivo, tá? Agora, a declaração de tempo de contribuição, doutora, ele é um documento informal. Ele serve para contabilizar qual que é o tempo de contribuição, mas não necessariamente serve para você levar um período. Ele serve meramente, é um documento meramente informativo. Para poder contar. Isso, exatamente, para a gente verificar aí o advogado, o servidor verificar qual que é o salário de contribuições, qual que é o tempo de contribuição, porque o que acontece muito com o servidor público, pessoal? Eles acabam tendo uma contagem um pouco diferenciada do regime geral. Porque se há faltas injustificadas, doutora, ou alguma situação semelhante a esta, a contagem é em dias e não em meses, anos. Então, é necessário essa declaração para que a gente, né, consiga apurar qual que é o real tempo de contribuição daquele servidor. Uma coisa muito importante, doutora, é que essas declarações, alguns municípios que não possuem regime próprio, municípios menores, ou até mesmo entes aí que não são vinculados ao regime próprio, ou seja, pessoal, que eles não têm aí uma previdência social específica e aqueles recolhimentos eles são vertidos no regime geral, ainda assim é necessária essa declaração de tempo de contribuição, tá? O INSS, ele está solicitando, ele está abrindo exigências dessas declarações, mesmo quando esses recolhimentos eles são vertidos aí para o INSS e a pessoa não é vinculada ao regime próprio. Então, é muito importante você estar atento a essas informações que a gente está repassando aqui para vocês, para quando você for dar entrada, você já ter de posse essa documentação para apresentar, porque normalmente, principalmente a CTC, que é um documento mais formal, é um pouco complicado o processo de se conseguir esse documento. A gente percebe que alguns entes, eles demoram na emissão, então assim, é necessário que se você vai aposentar no que vem ou no próximo, já procure um advogado, já vá atrás dessa documentação para estar tudo o mais redondo possível para o momento que ele for dar entrada na aposentadoria. Perfeito, doutora. Enquanto você falava, me trouxe à memória a importância do planejamento previdenciário. Como que é importante, né, o servidor se preparar para esse momento da aposentadoria.
Muitas vezes a gente vê servidores que não atuam exclusivamente no regime próprio, mas que têm outras atividades vinculadas aí ao regime geral, ao INSS. Então é muito importante a consulta, né, de um advogado previdenciarista para analisar toda essa situação, para verificar o que é melhor, né? Com certeza, doutora. E o planejamento previdenciário, como o próprio nome já diz, ele é um planejamento. Então, se você acha que vai se aposentar daqui 5, daqui 7 anos, daqui 2 anos, você já deveria ter feito esse planejamento faz, ó. Então, o pessoal que ainda tem um tempinho de espera para se aposentar, é muito importante esse tipo de documento, tá? Esse parecer previdenciário, esse planejamento previdenciário, porque você consegue uma modalidade de aposentadoria muito melhor quando você tem a assessoria, de um advogado. E o planejamento, ele é tanto curto tempo quanto retorno financeiro. Então, o que que você precisa? Qual que é o seu objetivo de aposentadoria? Você quer se aposentar com a data mais próxima? Ou você quer se aposentar daqui a alguns anos com o maior benefício possível, com a maior aposentadoria possível? Então você precisa começar a se programar desde agora, para que quando você cumpra os requisitos, você já tenha uma noção de qual aposentadoria que você tem direito, tá? E aí, doutora, me recordei também sobre a CDC fracionada. É um tema muito importante que o pessoal tem bastante dúvida. Se é possível, né, a emissão dessa CTC fracionada. E sim, pessoal, normalmente essa CTC fracionada, ela é solicitada ao INSS mas também pode ser solicitada ao regime próprio, lembrando que o servidor precisa estar exonerado. Mas qual que é o motivo principal dessa CTC fracionada? É você pegar o tempo de contribuição fracionado e utilizar em vários regimes, porque aí entra naquele tema de acumulação de aposentadoria que a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Mas então é interessante o planejamento porque o próprio advogado aí previdenciarista, ele já vai observar e vai falar: olha, a gente pode pressionar essa CTC para você acumular duas aposentadorias. Então, a CTC fracionada, ela é possível e ela é muito vantajosa a depender do caso a caso, tá? E é muito importante, né, esse planejamento, porque a nossa vivência demonstra o quê? Que se brinca com essas atividades. A gente faz muitas simulações. O que que é mais vantajoso para o servidor João? Aposentar no regime próprio? Pegar esse tempo que ele tem no INSS e levar todo para o regime próprio? Não. Olha, é interessante para o seu João manter-se no regime próprio, mas também, quando possível, verter contribuições ao INSS ou aguardar a idade, porque talvez ele já tem tempo e acumular essas aposentadorias. Então, o planejamento traz tudo isso de uma forma bem esmiuçada e conforme a vontade e necessidade do servidor, né, de acordo com o que ele pretende. É muito bom isso mesmo, doutora Nazia. E sim. E ainda sobre o tema de certidão de tempo de contribuição, pessoal, entra uma questão muito importante que é a conversão do tempo especial, doutora. Com certeza, um detalhe que faz toda a diferença. Como que a gente faz? Como que o servidor que trabalhou exposto a agentes nocivos, como que ele faz a solicitação dessa CTC? Ele pede isso antes, ele pede isso depois? Como que ele faz essa solicitação? Pessoal, na prática, a gente tem visto aí, né, essa demora na emissão da certidão de tempo de contribuição quando não há conversão de tempo especial. Então, eu posso afirmar para vocês que se você é um servidor que exerce uma atividade insalubre, agentes nocivos, principalmente enfermeiro, médico, gente, se atente a isso, porque é assim muito demorado. Nós estamos falando de anos para conseguir essa documentação. Porque muitos entes, eles acabam negando a conversão desse tempo especial. Então, se você não tiver o apoio de um advogado que é especialista e entende de regime próprio, muitas das vezes o caminho ele é ainda mais longo, porque além dessa para que haja, aliás, essa conversão desse tempo especial, é necessário que na própria CTC haja a conversão desse período. Então, assim, não basta só você ter o PPP, não basta você ter o LTCAT,
Não basta você estar numa atividade que é especial. Para que haja a conversão desse tempo e você queira levar, por exemplo, o SCTC ao regime geral, ao INSS, você já tem que fazer esse processo de conversão antes de dar entrada na sua aposentadoria. E para que haja a conversão, muitas das vezes a vivência que a gente tem tido aqui no escritório, né, doutora, é que a gente precisa judicializar uma ação. E aí essa ação ela não pode ser na sua aposentadoria para a gente buscar a conversão lá na sede do regime geral contra o INSS para converter aquele tempo. Não, é uma ação autônoma, uma ação direta e contra o ente para que haja a conversão. Primeiro, a gente solicita de forma administrativa essa conversão. Ó, acho que 99% das vezes, né, doutora, há negativo por parte do ente. Então, a partir daí, a gente tem que entrar com uma ação judicial contra aquele ente, observando sempre a legislação daquele estado, né, do respectivo ente, para verificar se comporta essa conversão também. Então, assim, gente, certidão de tempo de contribuição e declaração de tempo de contribuição para você que é servidor, para você que já teve algum período trabalhado em município, é de suma importância e vocês precisam procurar um advogado para verificar a situação o quanto antes. Ah, doutora, eu tenho 50 anos, eu sei que eu não vou me aposentar agora, eu sei que eu vou me aposentar só lá com 62, uma aposentadoria no regime geral, tá, pessoal? Mas eu trabalhei no município, eu acho que os recolhimentos eles eram vertidos a um regime próprio. Pessoal, vamos atrás dessa documentação o quanto antes. Procurem um advogado para realizar esse planejamento previdenciário para vocês também o quanto antes, tá? Apenas para complementar, doutora Ana Beatriz, queria que você discorresse um pouco também sobre a revisão da CTC. Como é feito esse procedimento, quando ele é emitido de forma errada, algum dado aí inconsistente, né? Se a pessoa às vezes requereu, o servidor foi lá e requereu sozinho, desassistido por um advogado. Depois ele procura um advogado, o advogado fala: olha, mas essa CTC foi emitida errada, vamos ter que fazer revisão. Como funciona isso? É um retrabalho, né, é um retrabalho que o advogado vai ter para que haja a revisão dessa CTC. Então vai ser necessário a gente não pode ingressar direto com a ação judicial, a gente precisa notificar esse órgão, notificar esse ente, demonstrar para ele quais são as divergências, o que precisa ser retificado nesse documento, para que haja então a revisão dessa CTC. Por isso, a importância de já ser assessorado por um advogado o quanto antes para dar entrada e solicitar esse tipo de documento. Bom, pessoal, então era isso que nós tínhamos para falar com vocês sobre CTC e DTC, e continue ligado que vamos trazer muitas outras curiosidades e atualizações para você, servidor. Espero que vocês tenham gostado e um ótimo dia.